Shabbat Shalom a todos. Bendito seja o nome do Eterno, que na sua bondade tem nos concedido um novo dia para assim louvarmos e bendizermos o seu nome e também aprender cada dia lhe agradar, cada dia lhe ser obediente. Esse é o nosso papel, nossa obrigação, já que uma vez invocamos sobre as nossas vidas o nome bendito e santo do Todo-Poderoso, do Rei do Universo. A porção dessa semana se encontra em Shemot, Êxodo, no capítulo 30, do verso 11 até o 34, verso 35, porção de número 21, Kitzá, quando realizares. Nós vamos estar meditando nesta porção, só que nós não vamos poder estudá-la toda, né, amados? Como os irmãos sabem, essa aqui são quase 4 capítulos. Nós vamos estar meditando a partir do capítulo 32 a seguir. Durante esses últimos capítulos que nós lemos, eu acho que desde da Parashá 19, se eu não estou enganado, que Moisés está no monte. Moisés está no monte, falando com Deus. Lembre-se que ele passou 40 dias na sua primeira subida. A primeira vez que ele foi, ele passou 40 dias. Na segunda também. E toda a narrativa dessas últimas duas, terceira Parashá com essa, Moisés está no céu dos céus, no 7º céu. E lá ele está vendo, contemplando o tabernáculo celestial, os utensílios, tudo aquilo que seria feito na terra, representado. E as leis, os mandamentos também estão sendo entregues a Moisés nessa ocasião. O verso 32 começa, o verso 1 começa dizendo assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer da montanha, acercou-se o povo de Arão e disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Nós podemos aprender com isso as Escrituras, amados, ela contém os erros e acertos, sim ou não? Ela não é só de coisas certas. As narrativas que estão descritas nas Escrituras mostram o erro e acertos. E nós vemos que a parte, aqueles que acertaram, sempre foi uma porcentagem menor. Sempre foi. É muito mais fácil você seguir a multidão. É muito mais fácil você se basear pela vida da maioria, porque a maioria, na grande
com experiência própria, a gente sabe que a maioria sempre está contra a vontade de Deus. Contra a vontade de Deus. E nós vemos que Deus não está preocupado, embora Ele tenha um plano para todo ser humano, Ele queira que todo ser humano se arrependa dos seus pecados, mas depende de nós querermos, né? Não depende só do Eterno. Deus podia ter feito com Israel, ou com as nações, o que Ele fez com Israel, mas Ele não quis. Ele escolheu um casal, e desse casal formou a nação de Israel. E Ele instruiu, educou, ensinou, exaltou, humilhou, né, Israel ao longo do tempo para o seu próprio bem. Nós, como nos colocamos nessa fileira e nos chamamos povo do Eterno, temos que estar preparados para isso, tanto para os momentos de glória como para os momentos de humilhação. E nós não sabemos como Deus vai tratar conosco, mas Ele sabe, e o seu tratar vai ser, e será sempre o melhor para as nossas vidas. Uma coisa que nós aprendemos aqui nesse primeiro versículo é que nós não devemos ser impacientes quando nós estamos esperando em Deus. Quando nós nos propomos a servir o Senhor, a viver para sermos seu povo, nos declarando sua propriedade, nós temos que ser pacientes, aguardarmos com paciência. A impaciência levou à transgressão de Israel. No dia em que Moisés ia descer do monte, um dia anterior, eles deram pressionaram Arão, e Arão, vendo-se pressionado a ponto de ser lixado, apedrejado por aquele povo, e ele cede, ele manda que o povo trouxesse os brincos, pendentes, os objetos de ouro, os filhos das esposas, e ele daquilo moldou um bezerro de ouro. E no primeiro dia em que o povo se reuniu para levantar de manhã para oferecer sacrifícios, Moisés desce da montanha. Só mais um dia e eles não teriam sofrido a consequência e não teriam cometido esse grande pecado contra Deus. A paciência com relação a Deus, ela tem que ser cultivada de maneira especial, porque Deus jamais vai permitir uma espera que não seja para o nosso próprio bem. Se nós acreditamos que Deus é amor, e Ele é, mesmo que muitos não acreditam, então temos que crer que o que estamos atravessando é o que Deus tem de melhor para o nosso estado espiritual em que nós nos encontramos. A gente não usa marreta para quebrar sabão, né, amado? Ninguém usa.
Para cortar sabão a gente usa uma faquinha, um cabo de colher dá para cortar uma barra de sabão. A gente usa marreta para ferro. Então, se estamos passando pedra, então as dificuldades, muitas vezes difíceis, as durezas que atravessamos, é a medida do nosso coração em que nós nos encontramos. Se estamos maleáveis, se estamos flexíveis, se estamos dando ouvido à voz de Deus, certamente Deus não vai chamar a nossa atenção por meio das dificuldades, mas com uma voz suave, mansa, porque estamos aptos, vigilantes para ouvir a sua voz. Povo impaciente, claro, eles não tinham experiência. Eles eram escravos, alguns meses atrás havia deixado o Egito. E não se deram conta que estavam diante do Todo-Poderoso. E por isso sofreram a consequência por não acreditar. A questão, queridos, a dúvida gera todos os outros tipos de pecado. Porque quando nós duvidamos, quando não há crença, não há fé, o achismo, a nossa maneira de ver carnal, encontra lugar e nos leva à desobediência, à transgressão. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto é a importância da liderança. Quando o povo se viu sem aquele que fisicamente estava presente com eles, desde a saída do Egito até aquele presente momento, o povo também perdeu a esperança, ficaram sem saber o que fazer. Mesmo tendo visto as maravilhas, os milagres, os feitos de Deus, eles entraram em um estado de descrença. Eles não queriam, eles acreditavam em Deus, eles acreditavam, tanto que eles mandam fazer um Deus, faça deuses que vá diante de nós, porque esse Moisés, eu acho que, em outras palavras, ele já bateu as botas para lá, já morreu. Porque, na realidade, era impossível uma pessoa passar 40 dias, 40 noites, em uma montanha, ou 39 dias e 39 noites, em uma montanha, sem comer, sem beber. Isso é humanamente impossível. Pode até ser que alguém alcance isso, mas só por uma obra divina, que nem Yeshua e Moisés alcançaram. Mas é nos momentos aonde o racional, o lógico, parece não ter sentido quando se trata de Deus, é que ele opera. A fé opera nesses momentos, aonde tudo parece não fazer sentido, no sentido lógico, humano, racional, é que Deus manifesta a sua glória no seu poder. Embora o povo havia vivido isso, milagres desde do Egito, que o Eterno operou pela mão de Moisés, a água e sangue, as rãs, as moscas, os gafanhotos, as trevas, a saraiva, o granizo com fogo, vem a morte dos animais,
e por fim a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Isso tudo são coisas que fogem da lógica do domínio do ser humano. E a abertura do Mar Vermelho, o povo atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos, beberam a água que foi transformada, a água que era amarga lá em Mara, que foi tornada doce simplesmente por um galho de árvore jogado dentro daquela água. Tudo eles viveram debaixo de coisas sobrenaturais, inexplicáveis, que demonstravam diante de quem eles estavam, quem estava conduzindo eles, arrancando-os de debaixo da escravidão. Mas mesmo assim, se deixaram levar. Alguns estudiosos acham que os goim, as nações, o povo que havia ali no meio, que era também escravo como os israelenses eram, influenciaram o povo para essa idolatria. E eu não duvido disso, porque não havia só no Egito escravos hebreus, mas escravos de todas as nações da época, porque Mitzray, o Egito, era um império naquela época. E eles foram seduzidos ou influenciados, e com isso cometeram esse grande pecado. Porque a ausência do representante. E muita gente serve a Deus baseado no ser humano, na fé da liderança. Em parte isso é bom, sim, mas nós não podemos ter a nossa maneira, a nossa fé simplesmente no ser humano. Porque se eu sirvo a Deus simplesmente porque por causa do meu pastor, ou da minha pastora, ou do meu rabino, e etc., quando o rabino bater as botas, para onde vai a minha fé? Quando a minha liderança partir ou aposentar, pois é, a gente sabe, foi uma minoria, até porque foram, eu acho que 2.000 que foram mortos naquela ocasião, os que realmente não quiseram seguir ao Senhor, Os demais se arrependeram quando viram Moisés, mas teve alguns que não se arrependeram. Falo isso, amados, para que incentivar todos os amados irmãos e irmãs a buscarem o Senhor. A buscarem o Senhor para que nos momentos de dificuldade que atravessarão, nós todos atravessamos, faz parte da nossa jornada em direção ao Olam Rabá, ao mundo vindouro. Nós vamos atravessar desertos, vamos passar por momentos que vamos clamar sozinhos, e parece que nem Deus está nos ouvindo. Haverá situações que os irmãos vão atravessar em momentos que as pessoas, parece que ninguém entende você, ninguém compreende o que você está passando. Mas sabe uma coisa, o Eterno sempre esteve e estará ao lado daqueles que nele esperam, que nele confiam e que entregaram as suas vidas em sua mão. O Eterno, ele promete para Israel, e se nós somos, pela fé, fomos enxertados na boa oliveira, fazemos parte da família de Deus, do povo do Eterno, pela fé nossa, na obra redentora do Mashiach Yeshua, e estamos nos esforçando para, dia após dia, guardar os mandamentos de Deus, nós seremos também protegidos
não do sofrimento, mas de não negarmos a nossa fé. Nos dias que vivemos, infelizmente, não é o nosso caso, mas muitas pessoas são iludidas pelo evangelho de mar de rosa, o evangelho do jardim do Éden, né? Porque só onde não havia sofrimento nessa terra era enquanto Adão e Eva estavam no jardim do Éden. Depois que eles saíram do Éden, começou o sofrimento. Então esse evangelho que coloca as pessoas aqui e agora no jardim do Éden, não existe. Israel é um modelo, exemplo, espelho, tanto de vitórias como de derrotas, como de que um povo obediente, como Deus trata os obedientes, como Deus trata os desobedientes. Israel é a prova viva até os nossos dias. E não devemos esperar nada mais do que sofrimento contínuo, se continuamente vivemos em uma vida de transgressão aos mandamentos de Deus. E se nós nos submetermos inteiramente e dedicarmos a nossa vida a obedecer os mandamentos, nós vamos ter momentos de sofrimento, de testes, como o exemplo mais citado o exemplo de Jó. Embora sendo um homem que alcançou o testemunho de Deus, do próprio Deus, ele foi provado. Para quê? Para que ele crescesse mais. Nós vemos no capítulo 42, que ele mesmo confessa que antes daquele momento, ele conhecia o Eterno por ouvir falar. Mas naquela hora, após o sofrimento que ele passou, o processo que ele passou, os olhos dele estavam vendo ao Senhor. Ele mesmo diz: eu te conheci por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então o que aconteceu na vida de Jó, mesmo que foi um processo dolorido, aonde os seus melhores amigos o acusavam de ter pecado contra Deus, quando a sua própria mulher disse: abençoa o Eterno, e morre, ele, passando por perdeu os seus bens materiais, perdeu os seus filhos amados, perdeu os seus amigos, perdeu a honra, o respeito da sociedade da qual ele fazia parte, e tudo pela vontade permissiva de Deus. Então, coisas ruins aos nossos olhos acontecem com pessoas boas, santas, pessoas honestas e justas, mas acontece para provar, para Rassatã, como Deus provou para Satanás, que o argumento de Rassatã era que Jó só servia a Deus por causa da vida boa que ele tinha. E Deus provou para o inimigo que ele servia a Deus, porque ele amava a Deus. E também nesses momentos é provado os verdadeiros amigos, as verdadeiras amigas. Porque muitas vezes as pessoas vão dizer: isso é porque está em pecado, é porque está nisso, é porque está aquilo. E a questão de Jó não era essa. Não era. Os seus amigos tiveram que Deus chamou e repreendeu os seus amigos e mandou que eles voltassem até Jó e pedisse para Jó orar por eles, porque de Jó o Eterno receberia o sacrifício, mas deles não. E Deus prova Jó também nesse momento, porque
eles haviam falado só o que era mal a respeito de Jó. E Jó vai lá e prova que não havia guardado rancor e nem sentimento em seu coração contra os seus amigos, e orou, e o Eterno recebeu. E quando ele orava, diz a palavra, pelos seus amigos, o Eterno mudou o seu estado. Todos aqueles que se afastaram, se aproximaram e trouxeram presentes, e ele enriqueceu novamente, teve o dobro do mesmo tanto de filhos que tinha, teve o dobro de tudo aquilo que o inimigo tirou dele, Deus devolveu em dobro, e ele viveu os últimos dias da sua vida vendo a Deus, não só ouvindo falar. Então, queridos, nós temos que ter paciência quando se trata do Eterno. Deus não trabalha no nosso tempo, afinal ele não é ser humano. Deus não age na nossa lógica. Por isso temos que ter cuidado com aquilo que expressamos, com as atitudes que tomamos, com relação a Deus e ao próximo. Temos que ser cautelosos, sóbrios e vigilantes, porque não sabemos o que é que está acontecendo, e só vamos descobrir se formos perseverantes em fazer o bem e nunca nos cansarmos de fazer o bem. Não importa a situação, temos que obedecer o Senhor, e essa é a tarefa difícil, porque quando está tudo bom, quando tudo aos nossos olhos parece estar no jeito, a gente tem que comer, tem que caçar, tem que vestir, tem um dinheirinho na conta, no bolso, a mulher está bem, os filhos estão bem, o marido está bem, os parentes e familiares está tudo bem, né? Isso é fácil demais, mas na hora que começa a faltar as coisas, que alguma coisa começa a fugir o nosso controle, isso é uma ilusão, né? A gente pensar que tem um controle da vida do outro, dos filhos, da finança, nós não temos. Nós podemos fazer uma parceria com o Eterno, para que o Eterno passe a ter o controle da nossa vida. Qual é a parceria, amados? Obedecer a Ele, nos submeter a Ele, para que Ele tenha o controle. E se nós entregarmos o controle na nossa vida na mão de Deus, aí nós não devemos nos preocupar com aquilo que vai acontecer, porque se está acontecendo, é porque é o que estamos precisando naquele momento para a nossa vida. Algo bom Deus está fazendo ao nosso respeito. Não importa se é uma falta de dinheiro, se é as pessoas que estão perseguindo, se é uma enfermidade, né? Não importa, se estamos fazendo a nossa parte com relação ao Todo-Poderoso, devemos descansar se realmente entregamos a nossa vida a Ele, como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Agora, quando nós olhamos esse Salmo superficialmente, a gente só espera o quê? Coisas boas, não é verdade? Porque o que é na nossa visão é pobre, carnal, coisa boa, ter comida, uma casa, as pessoas gostar da gente e tal, está tudo tranquilo, isso é bom para nós, a nossa maneira de olhar, mas nós sabemos que não é assim, não é assim. Somos barros na mão do Senhor, Ele é oleiro, como Ele disse para Jeremias, e Ele vai fazer de nós o vaso conforme lhe apraz.
E vaso não é feito com pena. Você já viu um oleiro amassando barro com pena? Modelando com pena? É com as mãos, dando forma. Deus vai dar forma às nossas vidas espirituais, nos apertando, colocando-nos em situações desagradáveis, mas que contribuirão para nosso crescimento e para nossa elevação espiritual. Quando nós não esperamos, não cremos, não somos pacientes, nós vamos fazer o quê? Fazer como o povo de Israel fez, dar um jeito, da nossa maneira. Se Deus não está operando no meu tempo, eu crio um bezerro, um Deus para agir e fazer o que eles fizeram. Quando o bezerro de ouro foi feito, ele diz: eis aí Israel, o Deus que te tirou do Egito. Quando somos impacientes, atribuímos a outras autoridades aquilo que Deus fez com a gente. Quando é que nós fazemos isso? Quando nós dizemos, não, abrimos a boca e falamos, quando nós estamos em desobediência, desconhecemos, somos ingratos para com o Eterno, que tão milagrosamente operou em nosso favor. O Eterno que nos trouxe até esse presente momento. Alguns estudiosos alegam que Arão disse para trazer o ouro porque pensava que o povo ia fechar a mão, de trazer os brincos, os anéis, etc., para poder fazer a imagem. Ele pensou que o povo ia fechar a mão, porque era o que tinha de mais valor, materialmente falando. Mas o povo trouxe. E ele fez. Mas foi depois. Na realidade, Deus está falando para Moisés pedir a oferta, a contribuição, mas ainda não tinha sido feito, porque estava no monte. O texto para trás que você está falando, ainda estava no monte, aí que vai acontecer mais na frente, mais para frente ainda. E Arão fez o bezerro como eles quiseram, e ainda disse: amanhã será festa a Adonai. No dia seguinte, verso 6, madrugaram, ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do meu caminho que ele tinha ordenado. E eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifício, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Deus tinha razão, amados, para ficar zangado com esse povo? Sim ou não? Sim. Os irmãos estão aqui, estão ouvindo? Amém. Tinha toda a razão. 200 e poucos anos de escravidão.
apanhando, sofrendo, trabalhando de domingo a domingo, sem descanso, vivendo uma vida de escravo, comendo na mão de Faraó, bebendo, a vida deles na mão de Faraó. O Eterno vai lá, resgata, tira, dá maná do céu, dá água da rocha, passa ele pelo mar vermelho e etc. E eles não conseguiram esperar 40 dias. Deus fica zangado, e qualquer ser humano ficaria zangado com tamanha ingratidão da parte do povo. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, que és um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e consuma-o, e eu farei de ti uma grande nação. Mas Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? A importância, nós aprendemos aqui, a importância da intercessão. Deus propôs, nós não sabemos se o Eterno está provando Moisés, o amor de Moisés para com o povo, ou se era verdadeiramente a intenção de Deus fazer isso. Mas o que nós aprendemos é que a intercessão sincera, honesta, de quem teme a Deus, muda os pensamentos de Deus, o propósito de Deus. E o contrário também é verdadeiro. A rebelião, a murmuração, a ingratidão de uma pessoa para com Deus muda os planos de Deus para com a pessoa. Nós temos prova disso. A própria Israel é prova disso, quando após os espias, os 12 ter ido olhar, espiar a terra, que trouxeram a má fama da terra, e o povo murmurou, reclamou, descreu de Deus. Qual foi a sentença de Deus? A sorte deles foi mudada, e o Eterno jurou que aqueles não entrariam no seu repouso. Por isso, amados, devemos ser vigilantes, com aquilo que falamos e com aquilo que praticamos. Como disse Yeshua, de toda palavra ociosa. Por isso que a pessoa não pode conversar muito, porque muitas vezes você fala uma palavra que você pensa que aquilo não... O que é palavra ociosa? Ociosidade é quando está transbordando. Yeshua diz que toda palavra ociosa o homem haverá de dar conta no dia do juízo. E a Bíblia nos aconselha, fala por meio de Salomão, que aquele que fala pouco conserva a sua alma, e que o tolo calado é tido por sábio. Então Moisés, verso 12: porque hão de falar os egípcios, dizendo, para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra, e torna-te do teu furor e da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Moisés é ousado naquilo que fala. E qual é a resposta de Deus? Ele continua ainda, Moisés: lembra-te de Abraão, Isaque
e Israel, os teus servos, as quais por ti mesmo tens jurado, e disseste: multiplicarei a vossa descendência como a estrela dos céus, e darei a você descendência, a você e a vossa descendência toda esta terra, e que tenho falado para que possua por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Virou-se Moisés e desceu da montanha com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro estavam escritas. A intercessão de Moisés fez Deus usar de misericórdia para com o povo. Não que Deus havia se esquecido, porque o Eterno não se esquece de nada, mas Moisés faz ele lembrar da aliança de Abraão, Isaque e Israel. Tu jurou dar essa terra à descendência deles, e Deus se arrependeu, ou parou com a ideia de fazer, porque eles usam esse termo aqui de arrepender-se, para que nós entendamos essa linguagem nossa. Deus só parou com aquilo. Aquelas tábuas eram obras de Deus, também escritas, era mesmo escrita de Deus, esculpida nas tábuas. Essas tábuas, segundo os estudiosos, elas vinham do céu. As primeiras 2 tábuas foi Deus que preparou. Elas eram celestiais. Aí, quando Moisés chega aqui, o povo, verso 17, e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém, ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornasse pó, e o aspergiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Moisés perguntou a Arão: que tem feito a este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Vale ressaltar que na ausência de Moisés, Arão era a autoridade. Amados, nós que guardamos os mandamentos de Deus, nós que tememos ao Senhor, não devemos ser influenciados a aceitar a pressão de alguém, a vontade de alguém para pecarmos contra Deus. Porque essa pessoa hoje que é usada como instrumento para te fazer transgredir contra Deus, não estará com você num futuro bem próximo. Por isso, pense muito seriamente se vale a pena ceder ao pecado de alguém, seja essa pessoa quem for. Não, vou fazer isso porque eu quero preservar a amizade. Você vai perder. Não, vou pecar por causa da minha esposa, do meu marido. Você vai perder.
porque só se ajunta com Deus, sem Ele se espalha. Quando nós nos unimos com alguém ou cedemos à pressão de alguém para pecar contra Deus, vamos colher a consequência. Então vamos ser vigilantes. Todos nós, especialmente nós, obreiros, devemos ser resistentes quanto a isso, zelosos. Devemos começar na nossa casa, porque se a gente não consegue na nossa casa, lá não tem moral para nada. Você não consegue, dentro dos mandamentos de Deus, guiar sua esposa, seus filhos no temor do Senhor. Como é que vai guiar a igreja? Como é que vai ser exemplo? O apóstolo Paulo manda ser exemplo dos fiéis, não é dos infiéis, é dos fiéis, os que servem ao Senhor, dos santos. Exemplo para os santos, não é para os pecadores. Então nós que estamos na frente do trabalho, que temos responsabilidades, obreiros, obreiras, temos que nos preocupar com isso, porque senão a gente perde a autoridade. Na realidade, quem não tem autoridade na sua casa sobre a esposa e filhos, como vai lidar com as coisas de Deus? O ministério é uma fraude. O povo chegou, deu uma pressãozinha em Arão, e ele já seguiu, cumpriu com o desejo do povo. Moisés repreendeu ele. Para todos, porém ele respondeu: não é alarido de vitória, já disse. Verso 20: tomou também. Verso 22. Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabe que este povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: vais-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então lhes disse: quem tem ouro, arranque-o, dei-no, e lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos. O povo estava pelado, amado. O negócio era sério. E aí, quem tinha deixado? Quem tinha permitido? Arão. Nós, como obreiros, não é que o povo vai fazer a nossa vontade, que o povo vai obedecer, não, mas nós não devemos aceitar aquilo que não é a vontade de Deus, que alguém queira ou não, que alguém queira ou não. Se para agradar sua mulher, seu marido, você tem que pecar,
Tem que escolher, amado, entre Deus e Ele. Se você quer Ele, então pronto. Viva para Ele ou para ela. Mas se a intenção sua, como a nossa, é agradar a Deus, vamos ser um instrumento eterno para santificar o outro. Esse é o trabalho da mulher e do marido. Se o marido deixa a desejar, a mulher tem responsabilidade e compromisso de exortá-lo. Não é xingar, é exortar dentro da palavra de Deus. A mesma coisa é o marido. Você não deve, é pecado, é transgressão, Deus não se agrada. Não agrade sua esposa, seus filhos, seu marido, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu amigo, seja lá quem for, pecando contra Deus. Não agrade. Se as pessoas tiverem que lhe amar, vão lhe amar, você fazendo o que é agradável a Deus. É assim que nós devemos agir. Se nós almejamos alcançar a terra, porque isso é um Deus, isso é um bezerro de ouro. O bezerro de ouro pode ser seu filho, seu esposo, marido, uma amizade, pode ser uma roupa. Você sabe que é pecado usar, mas você usa do mesmo jeito. Pode ser o que você vê na internet. Não é só a imagem lá do deserto, não. É aquilo que nos leva a sermos ingratos a Deus, pecarmos conscientemente contra Deus, e que nós fazemos com prazer, com alegria. Vê que o povo ficou à vontade, levantou de manhã, comer, beber e folgar. Bendito seja o nome do Eterno para sempre. Todo dia é dia de escolha a quem queremos servir. Verso 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a coxa, e passe em todo, e tornai pelo arraial, de porta em porta, matai cada um seu irmão, a cada um seu amigo, a cada um seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia 3.000 homens. Vale ressaltar: o salário do pecado é a morte. Deus não vai deixar impune, amado, o nosso pecado. Mesmo que a gente se arrependa, a gente vai sofrer por causa dele. Não vai perder a salvação, mas vai sofrer por causa dele. E você vai passar a vida toda se lembrando do seu pecado, eu do meu. Embora perdoado, embora a gente não sinta que vai perder a salvação, mas sempre a gente vai estar lembrando: se eu não tivesse feito assim, se eu tivesse feito diferente, Aqueles que estavam folgando, pulando e pelado, agora estavam tudo morto. Porque é assim que Deus lida com o pecado.
Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão. Isto é para que ele vos conceda hoje uma bênção. O povo não é fácil, não é fácil. Você tem que matar o seu vizinho, matar o seu irmão, matar o seu filho, para obedecer a Deus. Mas nós não levamos isso em conta hoje. Parece que isso aconteceu no passado, não vai acontecer com nós. Literalmente nós não vamos ter que sacar uma espada e sair matando, mas nós vamos ter que abandonar aqueles que são rebeldes, que não querem nada com Deus, que já ouviram, estão cansados de ouvir e não querem nada com Deus. Vamos deixá-los para lá. Muita coisa a gente sofre porque a gente quer mudar os corações das pessoas. Muitas vezes somos muito insistentes com os nossos familiares, não querem nada com Deus, são rebeldes de carteirinha, que nem diz o outro, tem prazer em pecar, embora sejam despertados, tem o nosso testemunho e etc., mas não querem Deus. E a gente está insistindo: não, vamos viver a nossa vida, e vamos sim dedicar tempo e atenção para aqueles que, mesmo que não sejam nossos parentes, mas dão ouvido, dão atenção, demonstram interesse pela pessoa de Deus. Porque se a pessoa não se chegar a Deus, como é que Deus vai se chegar a ela? Deus disse: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. Sim ou não? Então a pessoa, ele não conhece nada de Deus, ele tem que conhecer. E após conhecer, ele tem que demonstrar interesse para que Deus haja e para que nós possamos ter espaço também para investir o nosso tempo na vida da pessoa. É tipo fazer visita, né? Mas se você vai fazer a visita na casa de uma pessoa, seja ele crente ou não, a TV está ligada na sala e a pessoa não vai lá e desliga para poder dar atenção a você, dar ouvido àquilo que você traz da parte de Deus. Saindo dali, sacode a poeira do pé. E eles tiveram, os filhos de Levi, lançaram mão da espada e obedeceram a ordem de Moisés, que estava falando em nome do Eterno. E o que foi prometido? Porque ele vos concederá hoje uma bênção. Aqueles que obedeceram o mandado de Moisés, do Eterno por meio de Moisés, e mataram aquelas 3.000 vidas, consagraram as suas mãos, diz o texto, e Deus deu uma bênção para eles. Foi tanto que a tribo que foi escolhida foi a tribo de Levi para o serviço do Eterno, até hoje. Deles vemos os levitas, né, que é os Corém, os sacerdotes e as outras famílias que cuidavam do serviço do templo, do tabernáculo, do escândalo. Eles carregavam os utensílios, armavam os utensílios, a tenda para o serviço do Eterno. Por quê? Porque eles fizeram o que o Eterno havia mandado por meio de Moisés. Verso 30, aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. E assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro.
Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do teu livro, que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Moisés novamente intercede pelo povo, reconhece o pecado do povo e coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Na verdade, se o povo de Israel não alcançasse a terra prometida, não era só Deus que ia ficar inválido, né? Moisés também, porque tudo que Moisés fez foi porque Deus mandou. A vida dele ia perder o sentido. Por isso que ele disse para a terra: esse povo não vai entrar, o Senhor não vai perdoar o pecado desse povo, risca o meu nome do teu livro. Ou melhor morrer, deixar de existir, não vale a pena, porque ele tinha já entregue, grande parte da sua vida ao serviço do Eterno. Ele tinha quase 40 anos, já estava com vários anos servindo nessa missão, e ele amava o povo. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Verso 34: vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Deus perdoou, mas eles vão pagar. Assim, feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Deus feriu o povo por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões. Então, queridos, Deus não se deixa zombar. E nós, nos nossos dias, temos um privilégio maior, porque temos uma Yeshua, podemos nos arrepender em nosso coração e mudar as nossas atitudes, e com isso sermos absolvidos da condenação do pecado. Mas estejamos cientes que nós vamos sofrer fisicamente por causa daquilo. O Eterno, vou usar um exemplo aqui de o homem segundo o coração do Eterno, Davi, que pecou com Betseba, cometendo adultério e homicídio. E o Eterno perdoou o pecado dele. Quando Natan traz aquela parábola, e quando ele diz: é tu, rei, é esse homem, ele sabia que ele deveria morrer. Ele deveria morrer. Mas aí Natan diz: Deus traspassou o teu pecado, tu não vai morrer. Porém, o filho, que nasceu do adultério, não pode ser rei, não pode ser rei, não pode ser príncipe, ele tem que morrer. Porém, a espada nunca sairá de dentro da tua casa, e aquilo que tu fez em oculto, o teu próximo vai fazer em público. E aconteceu. Todo o tempo, os filhos de Davi se levantaram contra ele. Absalão levantou contra ele. Ele teve que fugir de Jerusalém. Absalão pegou as concubinas, as mulheres dele, do rei,
e diante dos olhos de todo Israel, coabitou com elas, aquilo que o Eterno tinha falado. Depois de Absalão levantou o outro, quando Davi estava para morrer, o outro filho dele, para tentar tomar o trono que era de Salomão, por causa de uma escolha errada que ele fez. Então, assim como um homem segundo o coração de Deus foi assim, imagine conosco se agirmos de forma contrária. Ele se arrependeu. Ele morreu santo, morreu. Ele vai se levantar na primeira ressurreição? Vai sim. E em nome do Eterno nós vamos conhecê-lo e viver com ele. Vamos. Mas ele sofreu as consequências das suas escolhas. Por isso, vamos tomar cuidado. É para nós, nas nossas escolhas. Não deixar que nada nosso e nem de outra pessoa tome o lugar de Deus. Seja um bezerro de ouro em nosso coração. Nossas necessidades financeiras, a nossa família, os nossos entes queridos, a nossa provisão, nossos bens, nada. Não vamos deixar que nada nos separe do amor do Eterno que está no Mashiach Yeshua, nosso Senhor. Aleluia. Quem, por meio do qual temos a redenção da nossa alma, o perdão dos nossos pecados. Bendito seja o nome do Eterno. Vamos vigiar dia após dia, porque ninguém vai tomar as nossas dores diante do Eterno. Não, eu fiz isso porque é meu pai e ele me ama muito. Não. Se é para transgredir, se é para pecar, prefere ser odiado pelo seu pai do que pecar contra Deus por amor a Ele. Prefere ser odiado pela sua mãe, mas tenha o amor de Deus sobre a sua vida, sempre obediente a Deus. O próprio Yeshua disse que aquilo que não deixa pai, mãe, esposa, filhos, propriedade por amor a Ele, não é digno dele. E Yeshua falava em nome de quem? Em nome de Deus. As palavras que eu falo, disse ele, não as falo de mim mesmo, mas o Pai que nas deu. Então, bendito seja o nome do Eterno. Vamos ter cuidado. Vivemos em um mundo onde todo o sistema contribui para que venhamos criar bezerros de ouro, substitutos ao nosso Deus. Nós não vamos admitir, não vamos aceitar, vamos ficar no lugar da bênção, dia após dia, até que o Eterno se apraze a nos chamar. Amém, amados? Vamos ficar de pé, nós estamos dirigindo uma palavra de oração. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, pela tua palavra que nos desperta para ser uma vida cada dia de santidade, obediência, prática da justiça e da verdade. Vivemos em tempos difíceis, sim, Senhor, aleluia, por isso reivindicamos a presença do Senhor, do teu Ruach HaKodesh, do teu Espírito Santo, nos ajudando, Senhor, a nos colocar no lugar no qual o Senhor quer que estejamos. Misericórdia dos nossos parentes e familiares, de todos aqueles que têm ignorado o Senhor, tapado os ouvidos, aleluia, para não ouvir a tua voz, e fechado os seus olhos, para não ver, Pai, as tuas obras. Aleluia, tem misericórdia deles e de nós, queremos cada dia crescer na graça e no conhecimento da tua pessoa bendita. Obrigado pela tua Torá, pelo Mashiach Yeshua, e por todos os santos e santas que estão nessa caminhada, servindo ao Senhor e fazendo Teshuvá. Continua conosco para sempre, nos ajudando em tudo o que pedimos no nome do Mashiach Yeshua. Amém.